Década de 70. O governo federal, ainda sob o regime militar, viu a fragilidade de uma Amazônia quase desabitada e desprotegida. Para ocupá-la e promover a integração nacional, havia necessidade de incentivar famílias de brasileiros a deixar para trás sua terra natal e ir em busca de um sonho dourado: possuir terras. Mas não bastava sonhar, era preciso coragem, bravura e uma dose de ousadia para vencer todas as dificuldades oferecidas pela região. A mata fechada, o clima quente e a temida malária eram o cenário naquele tempo para quem chegava. Para abrir caminho aos desbravadores, o exército rasgou a mata. A estrada de terra, BR-163, era a única via que ligava ao restante do país. E foi aqui, no acampamento do 9º BEC, às margens do Rio Verde, que aportaram os pioneiros, lugar onde vivia o seringalista Francisco Lucas. Ele foi um dos primeiros a enfrentar a dura vida na região, que acabou por adotar o seu nome. Os poceiros, cerca de 85 famílias, foram os primeiros a chegar na região. Ainda não existiam estradas vicinais. Tiveram que abrir novos caminhos enquanto penavam com isolamento, sem estradas e sem comunicação. O pior período foi a safra 79 e 80, foi onde as estradas acabaram, né? Não transitava mais ônibus. A gente, para ir em Diamantino, tinha que reunir várias pessoas para ir empurrando o carro. Eu cheguei a levar 2 dias e 2 noites para vir de Diamantino na fazenda. No tempo da chuva, meu pai deixava o carro a 30 quilômetros uma fazenda na frente, porque ali na época da chuva não saía nada. Dificuldade tinha todo dia, né? A gente dependia de dinheiro para abrir o cerrado, dinheiro para corrigir a terra, dinheiro para plantar, entende? E a gente não tinha acesso a tudo isso aí, né? Porque aqui era uma região devoluta ainda, tá claro? Devoluta, e não tinha documento para trabalhar com qualquer banco, não tinha, né? Com recurso próprio, e emprestando, e arrumando amigos para financiar, dessa maneira que se resolvia. Iniciar a agricultura sem conhecer as propriedades do solo e sem maiores técnicas agrícolas, estavam aprendendo a lidar com a nova situação, descobrindo pouco a pouco que aqui tudo que se planta dá, desde que a terra seja preparada e bem adubada. Quem se aventurou a gastar suas forças e o pouco dinheiro ainda corria o risco de perder as terras ao qual tomaram posse. Foi um período de organização do núcleo de poceiros, uma nova luta, dessa vez pelo direito à terra. O esforço frutificou. Anos depois, eles foram reconhecidos e receberam os títulos definitivos da terra. Nós fomos desapropriados para fim de reforma agrária, então nós entramos junto nesse bolo de poceiros por causa da desapropriação da nossa terra. Um momento muito complicado, porque assim como a gente era proprietário de uma área, do dia para a noite nós viramos, nem poceiro, nós viramos sem terra, né? Foi aí que começou então a nossa luta para permanecer na terra, né? Então nós nos reunimos, criamos uma comissão e fomos para Cuiabá, no INCRA em Cuiabá. Nós vimos que o caminho era político, né? Nós achamos por bem lançar um candidato a vereador em Diamantino para nós ter mais força para continuar a nossa luta, porque para eles lá em Brasília chegava que aqui só tinha bandidos. Na verdade, depois que o INCRA chegou aqui, que eles foram vendo, foram nos conhecendo, eles viram que a realidade era outra, que só tinha pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, né? No início da década de 80, o INCRA começou a assentar as famílias. De Ronda Alta, Rio Grande do Sul, vieram 203. Mais tarde, chegaram mais famílias de Santa Catarina, Paraná e do interior de São Paulo, formando uma agrovila com casas de palha. E assim, com coragem e orgulho, a bandeira brasileira foi hasteada nesse rincão. Como os imigrantes na história do Brasil se sacrificaram pela construção de um novo país, os pioneiros de Lucas do Rio Verde também encontraram uma terra estranha, completamente diferente do sistema agrícola dos estados mais evoluídos. Foi nesse período que os colonos se organizaram, formando a cooperativa de colonização, a Cooper Lucas. Eles estavam diante de um recomeço de suas vidas
e do começo de um árduo trabalho: abrir o bioma do Cerrado para a agricultura. Como a gente era acostumado com terricultura no Rio Grande do Sul, aqui a gente começou a plantar soja, não dava, feijão não dava, nada dava, porque aqui tinha que ser corrigido o solo. E a produção era pouco, era difícil, a terra tinha que ser corrigida, não era uma terra de agricultura como lá no sul. Para quem veio do sul foi muito complicado, foi preciso muita persistência e coragem para poder enfrentar essa situação aqui. E também a gente sofreu bastante, principalmente os primeiros, pelo seguinte: soja não financiava aqui, plantava só arroz, o banco não financiava. Até então, né? E daí a gente, para vender esse arroz, era só Cuiabá. Então a gente sofria muito porque pagava muito de frete, não sobrava nada. Então o que restou? A maioria dos primeiros, o que aconteceu? Tiveram que vender terra depois para pagar banco. Alguns se salvaram assim, bem, com bastante dificuldade. Este foi um período de aproximação. Os poceiros e assentados buscavam apoio uns nos outros. Era a lei da sobrevivência. Arar a terra, plantar e colher, em uma região ainda tão inóspita, fez muitas famílias desistirem. Ficaram os abnegados, aqueles que estavam dispostos a construir muito mais que uma casa, uma fazenda, mas uma região inteira, transformando a vastidão do Cerrado em terras férteis. Para que isso se tornasse realidade, era preciso olhar mais adiante e vislumbrar um futuro de prosperidade. Para muitos, a oportunidade de vida veio como um prêmio conquistado com dedicação e suor, debaixo do escaldante sol de Mato Grosso. Nós chegamos aqui dia 31 de maio de 1982 e nesse mesmo dia, às 10 horas da manhã, nós chegamos, eram umas 9 horas, né? Das 10 às 11 horas da manhã nós fomos sorteados com as áreas de terra. Que nós fomos a última turma a chegar. E nós fomos sorteados nesse dia. Com um papelzinho de sorteio, um papelzinho simples, e ele mandou nós pegar o papel que seria o sorteio. Mato Grosso. Esse papel hoje faz parte do meu patrimônio. Então isso aqui faz parte da minha história, do meu futuro, da minha vida aqui em Lucas do Rio Verde, nesse grande e belíssimo Mato Grosso. Pouco a pouco, vencendo dia a dia, a pequena agrovila foi crescendo. Em 17 de março de 1986, o núcleo urbano foi elevado à condição de distrito e já contava com mais de 5.000 habitantes. Tornar a região independente era a meta de quem ajudava todos os dias na construção desse lugar. O que me marcou mesmo foi a criação do distrito, que eu participei, e da emancipação. Desculpe se eu fico emocionado, mas isso aí foi com muito carinho que a gente participou, não participei sozinho. Às vezes eu penso que eu posso ter sido a cabeça pensante, mas junto comigo tinha outras tantas quantas pessoas pensantes também. E foi através da política que nós conseguimos isso aí. E foi o grande passo histórico de Lucas do Rio Verde. Depois disso veio a comarca, teve a instalação da prefeitura, e veio luz, veio telefone, veio a comarca, e a coisa
se entregou. O senhor imaginava que um dia, com aquelas atitudes, o senhor estaria colocando o seu nome na história da região? Olha, talvez até pensasse, mas não com esse nível de tamanho que chegou a cidade. Sente orgulho? Nossa! Não só eu, mas a minha família também sente orgulho. Minha esposa é professora, está já 20 e tantos anos, 24 anos dando aula aqui. Também sente orgulho. Meus filhos, todos formados a nível universitário. Então tudo isso é fruto de Lucas. Fruto de Lucas? É. Não, de lutas e de Lucas. Porque tudo saiu daqui, né? Passados os primeiros anos e já adotando novas técnicas agrícolas, fazendas, comércio, empresas foram nascendo e absorvendo mais e mais mão de obra no campo e na pequena cidade. Organizar papéis, manter a linha administrativa e noticiar era um avanço necessário. Na época, Lucas do Rio Verde não tinha praticamente nada. Era uma rodoviária, uma pequena lanchonete, o INCRA, o Nono Beck, 2 mini mercados, e se resumia praticamente nisso a cidade. E foi o que deu condições de vir para cá, porque eu não tinha condições de montar um escritório em outra cidade que exigisse mais estrutura, mais investimento. O meu investimento era muito pouco. E foi a chance que eu tive de iniciar um escritório pequeno, bem rústico, vamos dizer assim, e ser aceito pela população da época. Apesar do rápido crescimento, determinadas áreas essenciais à população ainda estavam bem distantes. Na jovem Lucas do Rio Verde, de professor, conselheiro e médico, todo mundo tinha um pouco. Afinal, a vida para essa gente tinha um sentido mais amplo. E muitos, que por pouco não as perderam, ainda hoje estão aí, num continuado trabalho. Porque a gente acabou vindo para cá e a gente ajudando, dando suporte naquelas máquinas de esteiro da época, que tinha a Refloripe, que estava abrindo esses matos aqui, quebrando, minerando. E foi dessa época que a gente veio para cá, lá no hoje Tambiquara, né? Mas é que eles chamavam de Cooper Lucas lá na época. Que tipo de dificuldade foi mais difícil de atravessar? Ah, bom, para mim foi quando eu passei mal aqui, que me estourou o apêndice, que eu fui operado dentro da farmácia, né? Do Sebastião. Aí não tinha médico, e o médico por acaso aquele dia estava passeando aí, e foi a dificuldade maior para mim foi naquela época, eu pensei que ia morrer por aqui mesmo, né? E outros para contar suas memórias. Tivemos que fazer a cirurgia dentro da minha casa, a casa sem forro, com vento e com poeira e com tudo, e a pessoa ali na última, e nós conseguimos salvar. E não foi só uma, cesáreas foram feitas quantas dentro da minha casa. Dentro da sua casa? Da minha casa, onde a minha farmácia e a minha casa serviam de hospital. Parece que aquela época era mais gostoso, tudo. A gente parece que fazia assim com muito mais vontade. E o povo aceitavam também com gratidão. Todos que estavam aqui vieram de lugares distantes. Então as pessoas que chegaram aqui, e tinha um que tinha vindo de uma cidade lá de 50 quilômetros longe da dele, aqui considerávamos vizinho. Então tinha um companheirismo bastante bom, bastante grande. Os pioneiros, por sua coragem, por seu sacrifício e por terem vencido nessa terra, transformando Lucas do Rio Verde em um município próspero, hoje são homenageados. Para chegar aos nomes dos primeiros habitantes que começaram a desbravar a região, foi necessário um trabalho apurado de pesquisa e levantamentos. O professor José Dário Munhac coordenou a comissão, também formada por pioneiros. O zelo e os feitos de tantos brasileiros que por aqui chegaram e embalaram o sonho do progresso, fizeram e viram surgir um município com economia forte, com alto valor humano e se destacando em nível nacional. As famílias, aquelas que lá atrás viveram os dias mais difíceis, escreveram seu nome na história. Hoje, este auditório
É também uma homenagem eterna àqueles pioneiros que fincaram raízes nesse chão e deixaram suas marcas para as futuras gerações. Tudo isso foi uma vitória. Acreditamos, deu certo, sofremos com dificuldade, em tudo. Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui, né? Nós viemos para fazer aquilo que era criar uma cidade, fazer com que essa cidade desenvolvesse. E é o que nós conseguimos. Eu acho que quem veio, lutou e venceu e ficou até hoje, ele pode dizer que ele ganhou na Mega Sena. Porque o que a cidade nos proporcionou é algo assim inacreditável. Eu, se tivesse que voltar e fazer tudo, não, eu faria. O município está ali para quem quiser ver. O resultado está concreto. Eu acho que valeu muito a pena. Sabendo do resultado, eu enfrentaria isso tudo mais 10 vezes.